Boa noite a todos. Olá, estava chegando. Vamos dar início a mais uma edição dessa série de entrevistas. Então, eu batei de pandemia cultural hoje com a Silvia Passos, que é poetisa, psicóloga. Vai ser um papo bem interessante. Deixa eu até colocar. Esqueci de botar. Chamar ela aqui. Oi, Hello! eu entrei como o Instagram da Vênus. Sim, Eu acho que eu vou entrar pelo do Silvio Escreve. tá certo. Pode Então, ser? pode. Acho até que é Rapidinho, vou melhor. só trocar de conta. Tá certo. Galera que tá aqui, hello, podem se achegar. Vou entrevistar aqui a Silvia, né? A Silvia, que é poetisa, é psicóloga, é fã de rock, como eu havia divulgado. E a gente vai bater um papo sobre todos esses assuntos e outros mais. Vou chamar ela aqui. A Silvia é linda. Deu certo. Você já começou a receber elogio aqui, viu? Obrigada. A Ricássia, ela é lá de Barbalha, no Ceará, uma grande amiga. E tem Que acompanhado as lives, legal. tem conhecido a galera daqui de Natal através de mim. Ela tá dizendo, já disse várias vezes, pô, tô conhecendo muita gente massa daqui de Natal. Eu fico muito feliz de saber que pessoas estão conhecendo, pessoas muito legais. Galera que tá Do chegando, que Nordeste, não. né? Aham. Galera que tá chegando que de repente não me conhece e tal, né? Deixa eu me apresentar, porque eu vi que o fã-clube aí vai entrar em peso. Eu sou Abner, né? Eu sou jornalista, eu sou músico, mais jornalista do que músico, na verdade, eu considero. E essa semana eu iniciei uma série de entrevistas com a galera, inicialmente da música, mas que eu resolvi ampliar para a galera das artes, né? E eu batei de pandemia cultural, já entrevistei Irã Barreto, Leozinho do BA, Júlio Lima, ontem o Luan Bates, e hoje Silvia, que é a primeira convidada que eu tenho que não é da música especificamente, né? Mas que tá tudo interligado. Né? Quando eu divulguei, eu até divulguei, né? Falando, a Silvia que é psicóloga, é poetisa e uma grande fã de punk rock. Porque eu e você, a gente se conheceu num episódio bem interessante, né? Que foi num show do Dead Fish. E Exato. que poucos dias depois eu acabei esbarrando numa poesia sua pelo Instagram. E aí foi quando. Então, assim, são duas coisas que foram marcantes, né? Pra mim, assim, no impacto no momento que eu lhe conheci. Mas, assim, antes de mais nada, agradecer você por topar bater esse papo comigo. Eu sei que você é meio resistente a lives, mas eu agradeço por abrir a exceção. Eu estava. Mas aí amanhã eu já vou fazer outra também, que me chamaram aqui um pessoal do bairro, que faz um programa que eu sou do bairro das Quintas, né? Aí eles Uhum. estavam também fazendo uma coisa assim cultural com os artistas do bairro. Aí, vou aceitar, já entrei nessa mesmo agora. É caminho sem volta, porque até então eu nunca tinha feito live na minha vida. Aí meu amigo Renan Matheus, que é meu amigo de rolês e é sociólogo e tal. Ele um dia me disse, eu vou fazer uma live aqui para movimentar esse momento e tal. E bora. E aí a gente tá fazendo troço todo Ótimo. dia. E aí eu entrei nessa onda e é caminho sem volta. Já se prepare que é só o começo. Não termina assim, é só o começo. É só o começo, exatamente. Já que aproveitando que o Dead Fish já lançou o clipe dessa música agora há pouco à tarde, né? Não sei se você já Eu assistiu. iria falar. Assisti. Inclusive, antes de entrar na live, quando eu já estava Uhum. sabendo que o clipe ia sair.
Aí eu tava assistindo aula, na verdade, aula online. Aí eu, meu Deus, quero ver o clipe. Aí quando eu saí da aula, vi o clipe, pronto. Agora eu vou pra live de app, né? Com mais propriedade. Porque também tudo versa, né? Assim, você é além dessas funções que eu citei, né? Você é psicóloga, é poetisa, mas você também tem a militância política, né? E eu creio que está tudo Sim, interligado, né? Então a gente com não pode certeza. se desligar, até porque hoje foi um dia louco nesse país. Então tudo versa, né? Eu acho No... que nesse momento tá havendo ainda a transmissão com o presidente, que eu não tô acompanhando, mas. Cara, eu não sei porque eu não assisti, porque eu estava debatendo com o Renan a conjuntura política, né? Foram quase 2 horas de Uhum. conversa, eu também Mas não assisti. Mas eu sei que começou às 5 da tarde, não sei até que ponto, até que horas vai. Mas fica aí, depois a gente assiste pra gente rir um pouquinho. uhum. Antes de mais nada, então a gente pode começar esse papo. Já acabou, já avisaram aqui que já Deixa acabou. eu só cumprimentar aqui o Pode pessoal. cumprimentar, pode cumprimentar, fica à vontade. Ana disse que ia mandar um cheiro para ela quando ela entrasse. Obrigada, Ana. Ana sempre me apoiou desde que eu comecei a postar poesia no Instagram. Ela sempre compartilha. Um cheiro, Ana. Professor Bruno Gel, meu professor de Geografia do Ensino Médio. Um abraço. Eu acho que é isso. Mas a Pode galera vai dar. sempre entrando e saindo. Entrou minha amiga Júlia, minha colega nos tempos que eu passei em música, nos 2 anos que eu passei em música, a Júlia foi uma das pessoas que salvaram ali. Pô, eu anotei alguns pontos assim que são questões que estão ligadas à sua pessoa, a gente vai passeando por elas. Vamos começar pelo projeto, talvez assim, o mais emblemático que você faça, né? Que é relacionado à poesia, né? Mas assim, como é que começa essa ligação com as palavras? Óbvio, além do óbvio, que é quando a gente começa a aprender a escrever, obviamente. Mas essa coisa da poesia, Sim. como é que nasce? Como é que surge essa coisa? Então, eu nunca soube exatamente identificar o ano que eu comecei a escrever poesia, mas eu sempre digo que eu acho que eu só consegui me identificar e dizer eu sou poeta quando eu entrei no curso de psicologia mesmo, né? Antes disso, eu escrevia livremente e para mim aquilo não era nada, era só divagação. Mas depois que eu entrei para o curso de psicologia, as pessoas começaram a olhar e olha, se vê isso que você faz é interessante e tal. Bem no início, no primeiro ano do curso, teve um seminário que o professor pedia que a gente fizesse alguma manifestação artística. E no meu grupo, assim, ninguém tinha nenhuma ideia. E aí eu disse, gente, eu tenho algumas coisas escritas, eu posso tentar fazer alguma coisa que pareça arte, que remeta à arte. E aí, quando eu escrevi, disseram, Silvia, isso é um poema, né? E aí, um dos meus amigos também, que é chegado ao teatro, interpretou esse meu poema. E aí, eu comecei a pensar, caramba, eu escrevo poesia, é isso mesmo? Mas aí, foi uma grande estrada depois disso. Eu acho que eu entrei no curso de psicologia em 2015, mas só em 2018 foi que eu realmente comecei a trabalhar profissionalmente com isso, porque foi o ano que eu publiquei Delírios, que foi o meu primeiro zine, né? E aí, a partir disso, é que eu comecei, assim, a distribuir a minha poesia por aí. E depois que Delírios, assim, meio que se espalhou pela cidade, pelos meus amigos e pessoas conhecidas, e pessoas não conhecidas também, que passaram a me conhecer por causa do zine. A SPVA, que é a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, passou a me conhecer por causa do zine também. Aí depois disso eu comecei a pensar em transformar meu Instagram em um local onde eu colocasse essas poesias. E Uhum. foi aí que surgiu o Silvio Escreve.
Massa. Acho que Inclusive foi a partir daí que eu acabei lhe conhecendo oficialmente, né? Como eu disse, a gente se esbarra rapidamente no show do Dead Fish. Inclusive depois eu quero aquela foto nossa, se você ainda tiver. sim. Vou mandar. Porque é uma foto interessante, porque a gente não se conhecia, mas os dois estão na grade, um pouco afastados, algumas pessoas entre a gente, mas já tinha essa Sim. coisa em comum. E poucos dias depois eu esbarrei com uma poesia sua que fala sobre Natal e que eu achei Uhum. aquilo assim sensacional. Não sabia, não tinha ligado uma pessoa, a pessoa que escreveu a você. Não tinha ligado. Depois é que eu me liguei que Uhum. se tratava da mesma pessoa. As pessoas ainda surpresas com o meu novo visual. Amigo, Antônia. Inclusive, abraço pra você, viu? Saudades de lhe Meu Deus, eu encontrar acho por que chegou aí. um. Oi. Eu acho que chegou uma pergunta aqui. Foi, a Ricássia Mas já pode mandou. falar. Só é que, na verdade, ela perguntou uma questão que a gente vai entrar, obviamente, né? Porque, assim, quais são as influências musicais da sua poesia? E a gente vai entrar nisso Aham. já já, porque, obviamente, que música jamais iria ficar de fora dessa conversa. E Exato. aí, tipo, eu lhe conheço por uma poesia que você faz sobre Natal, e que eu achei ela, assim, Uhum. muito forte, e eu vi, assim, uma gama de gente compartilhando, pessoas que eu sei que não lhe conheciam, e isso chegou até mim, e eu também fiquei questão de compartilhar. Depois foi que eu sabe que quem era você, fui seguindo e acompanhando os seus trabalhos, né? Mas fala aí, tipo, isso realmente você escreve, assim, começou a postar poesias no Instagram. E aí, como é que foi esse processo? De divulgar. Então, sim, sim. É, na minha família, a gente tem já um histórico assim com mídias sociais, né? Aqui em casa, na verdade, aonde eu tô aqui agora é uma gráfica, né? Minha mãe trabalha com isso, então eu fui uma criança que sempre cresci com muito papel em volta de mim. Meu irmão é design gráfico, né? Então aqui é meio que uma gráfica e uma agência de publicidade ao mesmo tempo. Então eu já sabia dominar um pouco essa questão, né, de divulgação em mídias sociais, eu já sabia alguns truques. E aí eu tentei juntar, né, essa questão de que eu gostar de escrever com a divulgação. Então no início de Silvio Escreve foi bem difícil, porque realmente muita gente não me conhecia, as pessoas que gostavam e compartilhavam as minhas poesias eram os meus amigos. E aí, mas eu comecei pequeno, né? Aos poucos, fazendo aquele visual de fundo preto, que inclusive foi o poema Natal, ele foi compartilhado nesse visual, né? Eu fazia um fundo preto com palavras brancas, porque dentro da publicidade das mídias visuais, eles entendem que isso é uma forma mais limpa de apresentar. Entende? Quando você escreve textos, você tem que pensar em um visual muito mais limpo para ser Uhum. compartilhado, para que prenda a atenção das pessoas. Aí pensando nisso, fiz, né? Uma coisa mais simples, mais básica, fundo preto, comecei a postar. Entrei em comunidades de poetas do Instagram, que essas comunidades elas compartilham poemas entre si, assim, para começar entre nós mesmo, né? Entre os poetas do Brasil. Pronto, aí comecei daí, né? Só que aí eu só escrevia poesias sem esse caráter de falar sobre a região, sobre a cidade. Então ficava muito só entre esses poetas que falam sobre amor, enfim, questões mais humanas, normais. Quando eu passei a escrever sobre a cidade, aí a coisa repercutiu de vez, entende? Não só no feed, como também nos stories, que eu também tinha um modelo de postar no story um poema maior, e muita gente printava, pedia, me manda isso aí que eu quero postar no meu story também. E aí eu percebia que os poemas que falavam sobre a cidade, eles eram bem mais assim compartilhados, as pessoas se identificavam mais, né? Aí passei, eu acho que, não sei, em torno de 10 meses, não foi exatamente um ano, não sei, 8 meses, 9 meses, nesse modelo, com essa identidade visual.
E quando eu usava o fundo preto, era muito mais compartilhado, as pessoas se identificavam. E aí, só que eu não estava mais me vendo naquilo, sabe? Eu olhava assim e, não, ainda não é isso, quero mudar. E aí eu tentei fazer uma outra aplicação, comecei a fazer experimentação em casa, tenho tinta, comecei a sujar, entrar naquele processo criativo mesmo. E vamos ver no que é que vai sair aqui. Aí comecei a pensar, caramba, é Silvia escreve. É Silvia escreve, não é Silvia digita, né? Sim. E aí eu me desprendi um pouco dessa coisa da publicidade. Vou me afastar um pouco dessa coisa de querer engajamento, só pensar no engajamento da internet, do Instagram. E vou fazer algo com coração, sabe? Algo que eu goste e algo que eu acho que fique artisticamente assim, cativante para mim. E foi nessa onda que eu comecei a usar a minha própria letra, né? E todos os papéis que eu utilizo na publicação hoje são esboços de outros textos que eu não uso mais. Então, meio também nessa onda de reciclar, né? De aproveitar papéis, de não jogar no lixo, como eu fiz um curso de psicologia, a gente acaba imprimindo muita coisa. E como eu moro também numa gráfica e tem muito papel jogado fora, eu disse, não vai nada fora não, vamos pegar tudo isso e vamos reciclar, fazer arte com isso. Tem E uma pergunta aí, interessante aqui da Ricássia, né? Considerando essa pegada artesanal nas poesias, pretende levar o Silvia Escreve para outras plataformas, além do Instagram, performances, YouTube, etc? pode ser que sim. Talvez não seja algo para agora. Mas também eu acho que em outros momentos eu penso muito em fazer vídeos é, inclusivos, porque eu estou tentando entrar num curso como é de Libras, e eu quero tentar começar a fazer poemas em Libras. Então eu quero começar a atender outros públicos, né? Começando a pensar também um projeto de sarau surdo, né? Porque a palavra ela é muito dita, muito falada, mas imagina uma pessoa surda indo para um sarau, né? O canto que eu mais frequentei desde que eu me reconheci como poeta foi sarau. Mas essas pessoas não foram contempladas todos esses anos que eu fui lá recitar uma poesia. Essas pessoas nem sequer foram, porque um sarau não é inclusivo para pessoas surdas. Um sarau é um microfone com uma pessoa falando, né? Então eu penso nesses projetos para o futuro. Não sei ainda para o YouTube, porque essa coisa de falar em frente à câmera também é uma coisa muito recente para mim, é algo que eu venho destravando aos poucos. Eu acho que esse momento da pandemia foi um momento assim que eu desarmei de vez, que eu fiz até alguns vídeos respondendo perguntas de pessoas que me mandaram. Coloquei lá no meu feed, nos IGTV, e pronto, eu acho que aos poucos eu estou conseguindo falar mais, né? Eu posso até pensar também em vídeos recitando, mas eu acho que agora ainda não é o momento. Quem sabe É. futuramente. Esse lance da câmera é complicado, porque até para mim, que sou jornalista, mas eu sempre fui muito do jornalismo escrito. Eu nunca tive, Uhum. assim, essa prática da câmera, eu faço porque a gente treina isso na universidade, mas nunca foi um lugar onde eu me senti muito à vontade, né? Então, assim, para mim tá sendo até, tá sendo terapêutico, tá sendo uma aula fazer essas entrevistas, porque essa coisa do vídeo, ainda mais ao vivo, né? Assim, quando é gravado ainda vai, mas tipo, ao vivo você não, já era, né? Sim. Passou, errou, não tem volta. Então, para mim tá sendo uma aula também, porque realmente é muito complicado esse lance da câmera, né? Mas esse lance dos vídeos, assim, você até recentemente, acho que foi semana passada, você lançou uma poesia. E aí, já entrando na questão que a Ricássia perguntou anteriormente sobre as influências da música na sua poesia, que você tem, obviamente, um leque musical maior, né? Você não se prende só a um estilo musical. Você postou uma poesia que você fez em vídeo, né? Com umas imagens da música Carcará.
Eu até achei Isso. massa porque terça-feira eu entrevistei Leozinho do BA e ele é neto de João do Vale. E aí, tipo, Nossa! ele é neto de João do Vale, vive aqui em Natal já há muito tempo e tem um trabalho muito massa sobre, assim, dentro do funk, ele faz o funk muito politizado. E até Sim. comentamos sobre João do Vale, né? Ele falou sobre como foi o momento que ele se deu conta de que ele era neto de um cara simplesmente importantíssimo, né? Ele disse que até hoje, tá, tipo, recentemente estava Nossa! malhando na academia, ouvindo o novo disco do Marcelo D2, e na música ele saiu citando algumas referências, citou João do Vale, disse que parou assim, tipo, eita, peraí, o cara citou o nome do meu avô, né? Porque para nós é João do Vale o compositor, né? Para ele é meu avô. E aí, tipo, eu queria que Nossa! você falasse sobre isso, assim, essas influências musicais, né? Porque eu sei que às vezes você posta uma poesia nova e quando Uhum. você posta no Instagram, você coloca meio que a música, ou às vezes até uma legenda mesmo, né? O trecho da música meio que inspirou, né? Exato. Fala um pouco sobre isso. Então, como eu não tive formação em letras, né? Eu não tive essa, eu estou começando a estudar mais agora essas questões de linguagem, literatura brasileira, correntes da literatura, uma coisa que eu não sabia. Então, eu fazia tudo assim, do coração, e também por causa da música, que eu ouvia muito. Então, eu tinha muito essa mania de ver as letras e reparar as rimas e tal. Então, eu acho que a minha poesia, ela é a antiga, principalmente, ela é muito fácil de ser musicada, porque eu fazia muitas rimas e exatamente por causa da música, né? Minhas influências musicais sempre foram o rock. Não, não sempre. Eu acho que foi um marco importante assim para eu começar a escrever, porque a primeira banda de rock que eu ouvi foi Charlie Brown Jr., né, de influência também de um familiar que veio do Rio de Janeiro, me apresentou a banda. Eu Você era tinha quantos criança, anos? tinha, Você tinha quantos tinha anos? 8 anos, 8 anos de idade. E eu nunca vou esquecer isso, porque foi muito marcante esse familiar quando veio pra cá, pra Natal, e trouxe os CDs pra gente ouvir. Na época era aqueles Discman, sabe? Era a novidade do momento. A Discman é aquele que bota o CD e os fones. É, disse que Pô, bem. O pronto. meu sonho era ter tido um desse, mas infelizmente não tive. Pois é, eu tive contato porque ele trouxe, né? E pra gente era assim, nossa, o que é isso? Negócio meio alienígena, e tem os CDs, aí eu e meu irmão, né, passou a escutar. E a música do Charlie Brown tem uma pegada de rap também, algumas músicas, né? Uhum. Ele faz umas rimas improvisadas também. Se Então brinca a que o minha Charlie primeira. Brown, Charlie Brown foi a banda que uniu as tribos, né? Porque ela vai de tem uma influência de rock com rap. Aquele terceiro disco do Charlie Brown, acho que é Nadando com os Tubarões, pra mim é um disco de Uhum, rap. Porque tem a participação de sim, todo mundo que tinha importância no rap ali no ano 2000. Sabotagem, exatamente. RZO, todo mundo participa daquele disco, né? Sim, E além disso, ainda tem influência meio de reggae em algumas coisas também. Foi a banda que meio que tem. juntou as É tribos. uma mistura, tem reggae, rap, hardcore e alguns solos de metal. Então, assim, Uhum. é realmente uma banda bem democrática. E eu gostava, assim. E ele já tinha essa pegada política, né? Eu não acho que Charlie Brown é uma banda, não diria que é uma banda progressista. Mas Uhum. eu acho que Chorão, ele já tinha uma visão de criticar o sistema, entende? De alguma forma, né? Algumas músicas falam sobre anarquismo e tal, mas enfim, foi talvez de alguma forma isso me influenciou. Aqui tá dizendo alguma coisa que parece importante para uma criança, né? Então eu cresci, fui ouvindo outras coisas e comecei a observar o movimento aqui da cidade, o que é que as bandas estão tocando, né? Se tem banda aqui em Natal, e ainda muito adolescente, eu não podia sair de casa. Meus pais não deixavam eu ir na Ribeira, né? Sei lá, com 13 anos de idade. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava os panfletinhos de anúncios no do Sol, vai ter banda tal, tal, tal.
Festival do Sol, bandas tais. Aí pegava e ficava ouvindo em casa as bandas. Aí conhecia as bandas dessa forma. Nessa época ainda Ai, o download ainda era muito forte, né? E o site do Sol era um site muito visitado. A galera sim, baixava muitos discos, né, no site do Sol, e já peguei essa época, né, dos downloads. pronto. E aí eu já tinha esse costume de escrever, então eu acredito que minha poesia ela é bastante parecida com a construção de uma música. Inclusive, tem um amigo meu chamado Raul Pacheco, ele é poeta também aqui de Natal, e ele tem muito mais anos de escritor do que eu, ele está na cena há muito mais anos, ele é um ótimo escritor, né, estuda letras, se eu não me engano. E aí, quando ele leu minhas poesias já a primeira vez, ele disse: não me leve a mal, mas as suas poesias me lembram muito a canção de rap. Mas faz sentido. Aí eu comecei a fazer as associações, né? As primeiras influências musicais e tudo mais. Uhum. Confesso que inicialmente eu era muito fechada só no rock, mas depois eu fui me abrindo para ouvir outras coisas, né? Eu acho que aí todo mundo meio que teve um período de roqueirinho chato aí. Eu até resolvi vir até meio a Que, caráter, né, olha assim, aí. Mas eu acho que também entrar para a militância, né, e conhecer a construção de um projeto popular foi importante para mim. Entender sim. não sei, como a importância mesmo de valorizar o que é construído aqui. Eu acho que hoje eu escuto mais música brasileira do que música internacional. E escuto música brasileira não é só porque eu gosto, mas por um posicionamento político meu. Eu escuto, eu escolho escutar a música brasileira. Acho que é Importante isso. isso. Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui, que a Ricássia ela é bem participativa. Eu acho que foram essas por enquanto. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Sim, mas assim, falando, ainda continuando essa questão das influências musicais, né? Mas assim, citando nomes, assim, o que é que Silvia Passos ouve ultimamente? O que é que a Silvia Passos tem escutado mais ultimamente? Hoje, Nesse isolamento social, por exemplo. sim. Pronto. Primeiro, eu fiz esse movimento, né, de escutar coisas daqui. E do ano passado para cá, eu comecei um movimento de escutar música de mulheres, bandas Hum. femininas. Então, atualmente eu tô ouvindo muito Escrota, que é uma banda de thrash metal, São Paulo. As daqui também, Demônia, né, que ficou bem conhecida rapidamente, fez sucesso rapidamente. É Eu ótimo ela. conheci uma... É muito bom. Eu conheci esses dias, acho que foi essa semana ainda, uma banda chamada Lili Carambina, que também é uma Peraí, banda como? feita por mulheres. Repete que deu uma travada na hora. Lili Carambina. É daqui de Lili Natal? Carambina, não, Hum, se eu não me engano, é do Espírito Santo. hum, E elas fazem hardcore também e punk, e eu gostei muito porque elas trazem uma crítica para o próprio hardcore, que é uma coisa que eu não tinha visto antes. No sentido de que a gente pensa que a gente escuta hardcore e a gente tá ouvindo música que critica o sistema. Então, mas não, mas dentro do próprio hardcore existe também uma questão preconceituosa às vezes, né? De não ser inclusiva. Você vai para um show para se divertir, você não pode se divertir tanto quanto aqueles homens lá que estão se batendo, se chutando, né? Então, eu acredito que entrando agora, né, no contexto cena underground, eu ainda acho o hardcore bem machista, né? hum. Muitas bandas masculinas em evidência, né? Então, por isso que eu escolhi escutar mais bandas femininas ultimamente. Aí, a Lili
Carambinha, né? Essa banda, ela tem uma música chamada Hardcore Imperialista, que fala sobre isso. Aí achei super interessante, passei a ouvir, né? Tá aí a indicação para quem gosta. Massa. A Charlotte Matou um Cara, também é uma banda de punk rock. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Se eu lembrar mais, vou falando. Mas não É, escuto só rock, não, gente. Escuto aham. Cristal aqui de Natal também. Adoro Cristal. Né? Escuto outras coisas. Tem eu não sei se você curte rock mais setentista, se você curte conhecer bandas brasileiras dos anos 70. Aqui em Natal teve uma grande banda que foi Impacto 5, e que essas duas, ela lançou dois discos que estão disponíveis aí no YouTube e vale a pena conhecer, porque é uma banda ímpar, assim, histórica do Rio Grande do Norte. Impacto 5. Qual banda? Impacto 5. Sim, vou Depois eu posso procurar. estar falar mais sobre ela, né? Uhum. Mas assim, falando inclusive de RN, e aí a gente sempre vai e volta nos assuntos, né? Quando você falou do Silvio Escreve, quando você começou a escrever sobre a cidade, foi quando a coisa aconteceu. E por que escrever sobre a cidade? Assim, qual foi o estalo? Assim, pô, vou começar a escrever sobre a, a minha aldeia, né? Porque eu não conheci, quando eu comecei a escrever, eu não conhecia muita cena de poetas aqui de Natal, né? Então eu achava que não existia nenhum trabalho que falasse sobre isso. Achava que era algo que, na verdade, até existe, mas são poucos. É uma coisa que a gente carece muito. De arte que não só seja feita por potiguares, mas que fale de potiguares e que fale da cidade. Não Uhum, vou dizer que é inexistente porque não é. Existe sim, mas é muito pouco. sim. E aí isso também se deve a um contexto histórico, né? Aqui de Natal, de falta de identidade, não falta de identidade cultural, mas uma dificuldade de encontrar identidade cultural. E aí eu comecei a escrever sobre Natal, assim, e guardei. Guardei e não achei bom. Ah, isso aqui é bobagem. Aí passei, né? Comecei a postar meus poemas normais, o que eu achava legal, ia postando, até que eu vou fazer um experimento aqui. Vou postar esse que está guardado há muito tempo. Acho que não vai ter muita curtida não, mas vou colocar porque eu gosto desse poema. Eu acho que Natal precisa de poema que se fala sobre a cidade e vou colocar sem esperar compartilhamento, sem esperar curtida. Coloquei e o efeito foi totalmente contrário, né? Pessoas hoje. Uhum. Aconteceu de eu estar no ônibus, eu nem acreditei. Isso aconteceu de eu estar no ônibus e uma pessoa chegar para mim e dizer: Você, Silvia, escreve? Eu não acredito que está acontecendo comigo. Teve uma vez, assim, acho que a segunda vez que eu lhe vi foi quando eu fui tocar com o Fuxico numa festa da UFRN. E teve Sim. uma hora que eu estava numa fila e eu estava com o Kel. E aí, Aham. acho que você nem sabe disso, mas eu fiquei com o Kel. Ei, Kel, acho que é aquela ali é a Silvia, né? Que é poema. Mas assim, é porque eu não sei se você tá com aí perto, nem nada e tal. Que eu tô com o celular usando, também você também tá, né? E de repente, se tivesse alguma poesia sua por perto, de repente, pra gente você apresentar ao público, não sei se tem aí por perto. Certo. Mas essa de Natal em específico, né? Porque eu não vou saber decorar. Você sabe ela decorada? Acho que sim. Espalhe para todo o Sudoeste que, mesmo estando no cu do elefante, o Beco da Lama é melhor que o Lollapalooza. A Rua Chile tem mais histórias que o Rock in Rio. E essa cultura órfã e fragmentada ainda resiste graças aos subúrbios. Esse é o poema. Pra mim, assim, foi um. Quando eu li, porque assim, ela tem um estilo assim que, sei lá, eu só consigo ler me imaginando gritando essas palavras. Sabe? Ela é um poema que grita ainda mais. Assim, eu me identifico muito porque sempre me incomodou muito a coisa do potiguar se meio que se perder culturalmente diante dos seus vizinhos, né? A Ricácia do Ceará
existe uma coisa muito forte do cearense, do paraibano e do pernambucano, então nem se fala. Né? De uma identidade, e você, se você for botar um de cada estado um do lado do outro, você vai identificar o Potiguar por eliminação. O que sobrar é o Exato. Potiguar. E eu sempre me incomodei, eu sempre tentei fugir do estereótipo. Eu sempre quis pesquisar sobre Natal especificamente, conhecer minha cidade, conhecer a história. E, e quando eu li isso, assim, parece que poderia ter sido eu que tivesse escrito isso, sabe? Essa coisa Uhum. de se mostrar para o resto do país. Né? E ainda por cima, assim, quando você fala na poesia falando para o Sudoeste, né? Aí, óbvio, não tem como a gente desassociar, e aí a gente amplia até para uma questão regional, não tem como desassociar daquele mapa do Brasil que foi exibido nacionalmente no dia 28 de outubro de 2018, aquele Uhum. mapa do Brasil específico, não tem como não pensar nisso, né? Assim, meu amigo Renan Matheus, eu vou citar ele várias vezes, né, que é meu sociólogo preferido, que é um amigo meu, ele fala assim, o Nordeste deu uma amostra de que a gente tem uma maneira diferente de ver as coisas aqui no Nordeste. E quando eu li aquilo, foi muito forte, sabe? Da identificação com o território, a coisa do território, né? E de você fazer comparações de dois pontos muito específicos, assim, que é a Rua Chile e o Beco da Lama. E aí, tipo, a Ricaça, que não é da. Veio aqui em Natal uma vez, mas acho que ela não conheceu esses dois pontos. Ela, na próxima, eu vou ter que levar ela lá. São dois pontos, assim, muito característicos da história de Natal, seja do passado ou do passado remoto, do passado recente. Né? O Beco da Lama Uhum. é uma coisa bem forte do presente, né? Comparando com dois produtos, assim, mais massivos, né? Rock in Rio e Lollapalooza, porque são Beco da Lama e Rua Chile são dois pontos onde a cena musical acontece muito forte. E essa comparação eu acho sensacional. E realmente são os subúrbios que mantêm essa cultura viva. Eu acho que você foi Uhum. muito feliz assim, em escrever esse poema, porque lavou a alma. Foi assim, meio que lavou a alma de muita gente ler aquilo. Opa, travou um pouco. Voltou. Aham, voltou. Mas enfim, como eu ia dizendo, Uhum. assim, você continua escrevendo sobre a cidade, assim, o que é que tem mais guardado? Porque eu sei, a gente conversou uma vez, e a gente entrando Foi. nesse debate sobre a identidade cultural de Natal, né? E a gente abordou também o outro lado de Natal, né? Que é a outra formação cultural da cidade, que influencia justamente essa não identidade, essa não existente, ou pelo menos essa não visível Uhum. identidade cultural de Natal, outras questões e que você até pensou assim, né? Pô, isso também rende, também é preciso falar sobre isso, né? Como é que você Uhum. vê esse outro lado de Natal, né? Da cultura super influenciada pelos norte-americanos, por conta da Segunda Guerra Mundial. Né? A primeira cidade do Brasil a mascar chiclete, tomar Coca-Cola, os óculos Ray-Ban, né? A gente tem um shopping como Marco Zero, né? Como é que Tá travando um você pouco já aqui. está travando? Mas você quer que eu Pronto, repita voltou. tudo? Quer que eu Não, repita eu acho tudo? que é para falar sobre como tá a produção de poemas sobre a cidade, é isso? Ou depois daquela Isso, nossa assim, conversa? isso, como Uhum. você mesmo, assim, como você vê essa questão esse outro lado cultural da cidade, né? E como é que tá, se você já tem feito alguma coisa sobre isso, ou escrito sobre isso, né? Sim. Antes de responder a sua pergunta, eu vou responder aqui a dela, né? Que ela perguntou, aproveitando Sim, o assunto da política na poesia, aqui tem um movimento grande de chamado poesia marginal. Essas questões também se configuram na cena por aí. Eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, vou explicar por quê. Com o que você disse, Abner. Eu vou uhum, explicar por quê. Porque poesia marginal, não sei exatamente onde ela nasce, né? Mas ela é algo feito realmente assim de rua, digamos assim. É o poema de rua, né? É algo feito no tempo da geração mimeógrafa, né? Aqueles mimeógrafos que
faziam até atividades para alunos, mas foi utilizado bastante para fazer zine também, né? Eu acho que foi após a ditadura, o tempo da Tropicália, não sei, não, acho que foi durante a ditadura mesmo. Me desculpem se eu estiver falando besteira. Podem. A Tropicália ela acontece dentro da ditadura, né? Pronto, então é isso. Porque o pouco que eu estudei sobre poesia marginal é o contexto histórico, né? Começa daí, né? Então a poesia marginal ela tenta criar uma poesia que passe pela ditadura, né? Que passe pela censura, Uhum. sem que seja sem que seja calada, né? Porque ela precisa ser mostrada sem que seja censurada. Então aí eles começaram a fabricar coisa mais artesanal, né? De mão em mão mesmo, nas ruas, fazendo mimeógrafo, escrevendo em casa, fazendo mimeógrafo. E eu acho que esse tipo de cultura ainda resiste em outras regiões do Nordeste. Aqui em Natal é um movimento muito recente. E assim, eu acredito que não dá, aqui em Natal não dá para chamar de poesia marginal ainda. Mas a passos lentos, entende? Já existe aqui um movimento, o pessoal lá do Insurgências Poéticas, né? Faz uma coisa também assim, mais de rua, vamos pro Beco da Lama recitar poesia. Então, eu acho que aí já tem um início. Daquela conversa que a gente teve lá no dia do Abaiomi sobre a identidade cultural de Natal, eu comecei a pensar mais, né, sobre isso, sobre essa questão, e fui pesquisar, fui estudar. Descobri algumas dissertações de mestrado de história e descobri que essa é uma discussão antiga, muito antiga, né? E aí fui lendo, e aí, Abner, eu vou até utilizar uma metáfora que eu acabei criando esses dias estudando sobre isso. Eu lembrei do Acho fuxico. ótimo. Ah, foi? Eu lembrei, eu lembrei do fuxico, mas assim, o fuxico mesmo, o material. E Sim. eu pensei, caramba, Natal é como um fuxico. Sabe por quê? O fuxico ele é feito de retalhos, de Isso. sobras de outros tecidos, né? E Natal é nada mais do que isso, porque a gente não tem identidade, porque a gente recicla a identidade de outras cidades. Entende? Aqui é uma reciclagem. A gente, nessa dissertação que eu li, ele disse que a gente realmente não tem uma tradição própria de Natal, mas a gente tem uma reciclagem de outras tradições, né? Da Paraíba, do Ceará. Então aqui Uhum. é uma mistura. Né? E aí, com esses estudos, essas leituras, eu comecei a ter ideias de escrever coisas novas e pretendo, sim, publicar futuramente mais sobre isso. Massa. Realmente, assim, Natal especificamente, porque se você vai para a região oeste do estado, vou até só fechar a janela aqui, começou uma chuva. Sim. Se você vai para a região oeste, tipo Mossoró, por exemplo, já existe uma certa resistência à questão, certo bairrismo, né, lá para a região do Mossoró, até porque eles têm alguns episódios na história deles, como o enfrentamento do bando do Lampião, né, algumas coisas que se criam enfim, né, criam sua identidade, enfim, para mim não é lá motivo de comemorar a vitória de um coronel, mas, enfim, isso é uma outra discussão. Uhum. Historicamente, Natal, isso desde o período colonial, Natal sempre foi um canto, uma cidade, um lugar de passagem. Não era um lugar de se fincar a raiz, era um lugar de passagem. Então, por ser lugar de passagem, se recebia pessoas assim, dos mais variados lugares, né? Então, isso vai gerando realmente uma Uhum. mistura. Você vai recebendo essas influências, uma coisa quase que o tropicalismo vai chamar de antropofágico, né? Num outro contexto, mas é quase antropofágico. Exato. Você vai engolindo, você vai consumindo outras culturas e vai ressignificando, né? Você vai criando uma concha de retalhos. Acho que você foi perfeita a sua metáfora, né? Tá uma série de tecidos e realmente
é uma cidade meio cosmopolita, né? Alguns chamam de cosmopolita e tal, pela mistura, né? E, e também tem esse lado positivo, né, disso tudo. Eu também não sou tão negativo nesse olhar, né? Pelo menos em termos musicais, a gente Natal ela tem uma tradição musical, uma produção musical muito rica e muito diversa. Se você aqui você encontra assim, atualmente para mim a cena do rock potiguar em termos de qualidade para mim é uma das melhores da atualidade. Qualquer show musical Concordo. você vai ter assim ótimas artistas assim, do rock acho que pode até falar melhor do que eu assim na cena do rock potiguar dessa última década. A gente rendeu bandas muito boas e tipo um Fafão Laço da Vida que conseguiu até uma projeção nacional e tal, né? Você vai ter uma e você vai encontrar aqui até de banda de mantra indiano aqui em Natal, de tão diverso que é a produção musical daqui, né? Hum. Mas você ia falar alguma coisa? Eu ia. Deixa eu ver. Pois é, aí depois do. E que bom que, assim, foram bandas de mulheres, assim, daqui de Natal que Uhum. acenderam, né? Sim. O Fafão Alaska, Demônia também tá fazendo muito sucesso nacionalmente, né? Chamadas para vários festivais já. Uhum. Então, assim, realmente é algo que está nascendo aí e que a gente está presenciando, né? Então, se a gente tinha uma Natal antes, né, que ficava muito em torno desse questionamento da nossa identidade cultural, aqui a gente não tem identidade, ficava se Uhum. queixando disso, reclamando. Agora, eu acho que meio que a gente já passou isso, sabe? De Sim. reclamar da falta de identidade, a gente está colocando a mão na massa e está criando, né? E Pode é crer. interessante ver. Tem uma banda que ela ainda não lançou nada, mas que tá, eu sei que elas estão preparando, que é o Flor de Nis. E não sei se você já ouviu falar delas, mas assim, elas, eu sei que eu passei a acompanhar porque a Marília, que ela é baterista da Senhora Limonada, ela também é baterista dessa Sim. banda. E aí eu vi que eu passei a acompanhar elas no Instagram e elas estão meio que preparando um material aí em breve. E aí é outra banda também 100% feminina. Que eu acho muito mais esse movimento das mulheres assumirem o posto mesmo, sabe? E com muita competência. Então, isso que eu. Exato. Porque se questiona às vezes muito isso, né? Da competência das mulheres enquanto instrumentistas. Principalmente quando são instrumentos como contrabaixo e bateria, que são instrumentos ainda muito masculinizados, né? E em outros também, como aqui em Natal a gente tem uma grande trombonista, que é a Alessandra Linhares, que eu acompanho desde as primeiras aulas que ela teve de trombone e ela rapidamente se destacou. E acho que é uma das grandes trombonistas do Rio Grande do Norte, já citada até fora do estado, já como. E ela é uma menina de 23, 24 anos. Sabe? Uhum. E despontou. A Carol Benigno, que é sanfoneira, né? Que é outro instrumento também que ainda é muito masculinizado. Eu vou até marcar com ela uma papo, porque ela vem desse âmbito do forró, que também é outro âmbito ainda muito machista, em todos os Sim. sentidos, né? Assim, a gente foi tocar uma vez e ela pediu a palavra porque a gente ia tocar Feira de Mangaio, e aí ela foi dizer, todo mundo fala de Feira de Mangaio como uma música do Sivuco, mas ela também é da Glorinha Gadelha. Então tem que falar o nome dos dois, né? Não pode apagar o Incrível. nome da Glorinha, né? Mas é isso. E assim, além de tudo isso, você também é psicóloga. Né? E queria pelo menos falar rapidamente sobre isso, né? Acho que a gente nunca. Acho que é outro profissional que vai ser. Que está sendo muito necessário nesse momento. E depois, então, vai continuar sendo muito necessário ainda por um bom tempo, né? Como é isso, assim? Tipo, em que ponto a psicologia entra? Aliás, a psicologia entra no seu trabalho É. enquanto poeta? E se entra, em que ponto, né? Em que momento? Uhum. Então, eu acho que a psicologia, eu acho que existe mais psicologia na arte do que a gente imagina, porque não dá para pensar o ser humano sem as representações que ele produz, né, durante todo.
a história, enfim, né? A arte, o teatro, a música. Então, assim, a gente ainda tem muito aquela visão de psicologia que está pensando só os neurônios, está pensando só as questões da cabeça, entre muitas aspas, né? Só as questões cerebrais, e que na verdade não é isso, né? A psicologia ela também está na rua e foi até uma luta de nós psicólogos quebrar com essa imagem, esse estereótipo que criaram da gente, de que a gente é a pessoa que está lá calada só analisando, entende? Que a gente está só no Sim. consultório, não. A psicologia ela está nos movimentos artísticos, ela está na rua, né? Está nos hospitais, está nas instituições. A psicologia ela está ao lado dos direitos humanos, né? Uhum. Então, e até o nosso Conselho Federal de Psicologia se posiciona, né, sobre isso e deixa isso bem claro. Então, é uma luta da gente meio que quebrar esse estereótipo do psicólogo que está unido mais à medicina do que às atividades humanas comuns e essenciais. A gente entende que a arte ela é uma ferramenta muito importante para a saúde mental. Sem cultura, cultura e saúde elas andam lado a lado. Sem cultura, nós estamos fadados a uma sociedade que adoece, adoecedora, né? Eu acho que até o momento atual tem sido bem exemplar. Eu tenho até repetido muito isso nas entrevistas, que assim, a arte sempre foi sempre foi difícil fazer arte. A classe artística tem sido muito atacada nos últimos anos. Foi um dos setores que mais sofreu o baque nessa pandemia, mas paradoxalmente é a arte que está fazendo a gente não pirar nesse momento de isolamento social, né? E aí, tipo, eu acho que você pode até falar sobre isso assim, do ponto de vista psicológico, né? Da função da arte nesse momento. Sim, ela é super importante. Assim, a gente também vem pensando muito as questões políticas, né? Porque a Uhum. gente não pode colocar os aspectos psicológicos acima disso. Porque antes de a gente pensar o psiquismo, a gente precisa pensar que aquela pessoa tem uma classe social, tem uma condição financeira e econômica X, né? Muitas vezes a pessoa que está em situação de rua ou a pessoa que está em situação de favela não tem as mesmas condições que uma como eu, que estou aqui, né, muito bem sentada na minha casa, com Wi-Fi, com água aqui do meu lado, né? Com todo conforto. Então, assim, para a gente poder pensar o psiquismo, a gente precisa também pensar divisão de classe, a gente precisa pensar luta de classes, a gente precisa pensar história, geografia, localização, tudo isso. Então, não dá para pensar o, o psicológico desvinculado disso, não é uma coisa isolada. Então, se as pessoas hoje estão entrando em pânico, estão adoecendo, estão ansiosas, é porque tem um contexto histórico e social ao redor disso. A manifestação psicológica não é um fenômeno isolado. Então, a arte ela é uma ferramenta muito importante nesse momento, por causa disso. Pois é. Silvia, assim, eu acho que dos pontos que eu tinha reservado, eu acho que eu me dei muito satisfeito. Se você tiver mais alguma colocação a fazer sobre o que você quiser, fica à vontade. A gente ainda, assim, no limite máximo da live, a gente tem uns 6 minutos ainda, né? Então, fica à vontade. Assim, antes de nada, já vou agradecendo Já muito tem por ter quanto topado tempo? bater esse papo. 54 minutos já que a gente está de papo. Também agradeço muito o convite, adorei. Foi bem tranquilo assim para mim, achava que eu ia ficar mais nervosa, mas adorei assim, porque realmente, inclusive eu acho que a Abner é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar sobre música, então ele não me convidou como uma profissional séria, formal, que vai falar sobre assunto X, mas ele me convidou como uma amiga mesmo para falar sobre coisas que eu gosto, que é arte e música, então isso é muito válido, assim. E já pegando esse assunto do psicólogo, né, que as pessoas olham a gente muito
como alguém mais sério, alguém muito formal, eu acho que esse momento de eu estar falando aqui sobre poesia e arte, isso humaniza essa figura de psicólogo, né? Que eu acho que é muito importante. Não, o psicólogo pode ouvir rock e psicólogo entra dentro de moche para empurrar as pessoas. O que é isso, né? Claro que pode, né? Nós somos humanos também. Olha, tem uma grande cantora aqui em Natal, que é Dani Cruz. Não sei se você Sim, conhece, mas se Dani conheço. é a pessoa mais louca que tem. Ela é psicóloga também. Aquela dali, ali sim me surpreende, porque ali não tem um pingo de juízo, mas é psicóloga e é uma pessoa maravilhosa. E assim, e na real, realmente eu tô convidando amigos, eu tô realmente nessa sorte de ter papo de amigos, assim, com muitos artistas daqui de Natal, fico muito feliz por ter tantas amizades legais. Uhum. Então, assim, mais uma vez agradecer, né? Até porque tem outro ponto também que me faz que é gostar de Silvia, que é o fato dela ser fã da Legião Urbana e compartilhar da mesma opinião que eu tenho de que não adianta as pessoas que só conhecem Pais e Filhos de Tempo Perdido falar da Legião Urbana. Não, a gente desconsidera essas opiniões. Finalmente, com certeza. Então, assim, agradecer e dizer que Finalmente. essa live ela fica disponível 24 horas, porém eu tô postando tudo no YouTube também, porque eu tô deixando como um documento para Ótimo. daqui a alguns anos, quando a gente for parar e pensar o que eu tava fazendo naquele isolamento social, eu vou lembrar que eu tive ótimas conversas com ótimas pessoas. Então vai ficar lá também. Daqui a pouquinho eu vou estar postando. E tem uma playlist lá com Pandemia Cultural, que eu estou postando todas as entrevistas. E é isso, agradecer. Volto segunda-feira com Luana, da Luais. Vou entrevistar a Luana aqui, de 6h30, se não me Opa. engano, a entrevista com ela. E aí, Pronto, voltou. galera aí que acompanhou, galera que acompanhou, que de Tinha repente não me parado. conhecia, pode me seguir aí para acompanhar. E quem não conhecia a Silvia, acompanha também o Silvia Escreve, as poesias dela Uhum. são perfeitas, assim, a galera tem que conhecer esse trabalho. Obrigado, Quem Silvinha. quiser trocar ideia, pode entrar em contato também. Alguma dúvida que a gente não respondeu, ou algum assunto que, enfim, não foi contemplado aqui na nossa conversa, pode entrar em contato que super aberta aí para conversar. Mas acho que a gente tem que marcar depois, assim, mais pra frente, e uma para falar só sobre esse lance da psicologia, porque eu achei muito massa e de repente Uhum. a gente não abordou tanto e é um assunto que eu acho que merece. Num outro momento a gente pode ver um outro dia lá e falar só sobre isso, beleza? Ok. Então, obrigado por tudo e até uma próxima. Cheiro. Até.